Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que pega um ponto, um item importante, polêmico do anteprojeto, encaminhado ao Senado, feito por uma comissão de juristas renomados, sobre o Código Penal. E a gente fala sobre o aborto, a legalização do aborto, ou a previsão de interrupção da gestação até a 12ª semana, quando a mulher não tiver condições de arcar com a gestação. Aí arcar do ponto de vista psicológico, enfim, não desejar mais a gestação, não tiver condições psicológicas de continuar com a gestação. É disso que nós estamos tratando aqui. Eu tenho aqui a opinião do João Toigo e ainda aqui também a Simone Zanella. Ficou um tema pendente aqui, que é a questão da laqueadura, né? Só para a gente concluir esse assunto aqui, porque eu estava comentando há pouco, uma mulher que tem 32 anos, 2 filhos, madura, procura um hospital público para fazer a laqueadura, aí tem norma e tal, que não, que só acima de tal idade ou depois do 3º filho que pode. Uma mulher de 32 anos, madura, pobre, aí o hospital... e tomou a decisão, aí um monte de norma que impede, né? Mas o atendimento, se me permite, o que está errado, aí a parte laqueadura ou não é um problema de ciência e ética médica, que tem que ver isso. Mas o hospital é que não atendeu direito. Não, são normas? Não, ela protocolos, não, mas veja, ela foi pedir uma laqueadura, mas o que ela precisava era um meio de viver a sua sexualidade sem engravidar. O hospital tinha que orientar e oferecer alternativas se a laqueadura não fosse a alternativa. Eu acho que não dá para pegar só um procedimento. O Estado tinha que disponibilizar uma alternativa para ela. Isso que eu digo. Aí a laqueadura é uma forma, aí a doutora pode falar melhor, mas não adianta discutir que ela pode ou não fazer laqueadura. A obrigação do Estado é proporcionar condições para ela viver sem engravidar. Talvez se ela tivesse, se a gente tivesse. E a gente tem um serviço razoável, não é, de planejamento familiar. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem que ter alguns protocolos, sabe? O que a gente tem também de mulheres que fazem laqueadura e que se arrependem e que depois, por quê? Porque perderam o marido, porque... Ou muda de marido. Ou mudaram de marido e aí elas querem de novo, querem uma gravidez porque aquele companheiro novo não tem nenhum filho e tal. Então, as mulheres voltam muito também... Sim. Em função disso. Então, agora, é lógico que existem outras alternativas e claro que, quando as pessoas são jovens, a gente tem que pensar... 32 anos é porque para ti é velho, viu? Mas para mim é muito novo. Depende da perspectiva. Muito jovem acho que ainda, tem uma... assim. Não, hoje uma mulher aos 32. Então, eu acho que coisas que são irreversíveis, porque uma laqueadura... Muitas vezes ela é irreversível. Tu pode tentar com uma cirurgia caríssima depois tentar recuperar aquela trompa, mas nem sempre consegue. Não é? Então, eu acho que essas alternativas a gente tem que deixar assim, bem claras de que são coisas praticamente irreversíveis. E que talvez essa tua funcionária tivesse condições de usar outros tipos de métodos até ela chegar a um determinado número de anos, porque senão, daqui a pouco vem uma de 25 que tem 5 filhos e diz assim, não, mas sabe, de alguma maneira tem que ter, como uma estrada. 80 quilômetros é o máximo. Mas, entendeu? Por um outro lado, em contraponto ao que a doutora está trazendo, nós também precisamos pensar, enquanto Estado, porque nós estamos falando, então, de uma política de Estado, Sim. não é? Enquanto Estado, até onde vai o nosso alcance em termos de controle sobre o livre-arbítrio das pessoas, né? Aí também nós estamos falando de um Estado que, nesse âmbito, estaria procurando proteger uma mulher até de um arrependimento que ela poderia ter de uma escolha dela. E a questão é a seguinte, será que o Estado ele deve fazer isso? Sim, será que o Estado ele vai se colocar numa função paternalista a esse ponto? Acho que são questionamentos, né, que são trazidos por esse debate. Mas aí, veja, se o Estado está protegendo exatamente a liberdade dela, se quiser chamá-lo livre-arbítrio, tudo bem também, exatamente está preservando a liberdade dela, porque ela vai continuar livre
para Mas voltar a ter filhos. no momento ela diz que ela não quer ter filhos. Não, no momento. E se ela mudar, por que nós não podemos deixar que ela mude e se arrependa? Mas veja bem, o preservar a liberdade, o livre-arbítrio, é exatamente não deixar que a pessoa entre em qualquer beco sem saída, para ela ficar sempre livre para decidir. Aí, no caso, o Estado está evitando uma situação que é irreversível e que essa sim, a iniciativa é que vai cortar, travar o livre-arbítrio da mulher, porque ela não vai mais poder escolher ter filho. Ela não vai mais poder escolher. É o contrário. O não fazer preserva o livre-arbítrio. Ela fica livre para dali para frente ter ou não ter filho. Fazer a laqueadura é decretar, você não tem mais filho. Aí é que é a invasão do livre-arbítrio. Aí o Estado está decidindo pela pessoa na medida em que cria uma consequência que inviabiliza o exercício da liberdade. Bom, aqui eu tenho a Simone Zanella, que participa, ela diz assim, esta irresponsabilidade deve ser ainda considerada crime, sim. Se a telespectadora diz assim, ó, Simone Zanella, esta irresponsabilidade do aborto, diz ela, deve ser ainda considerada crime. Se a mulher mantém relações sexuais sabendo que não está fazendo uso de contraceptivos e depois resolve fazer um aborto, como se descartasse um absorvente, acho que é crueldade, é a opinião da Simone. Aqui o que a Simone tem que compreender é que realmente é muito mais complexo do que isso, né? Que se for considerar descartar, né, um aborto como descartar qualquer coisa, exatamente o problema todo tem que ser visto do aspecto médico, psicológico e jurídico, e inclusive político da decisão no âmbito, né, da sociedade, porque assim se trata de um ser vivo. Claro que sim. E se trata de uma mulher que, em certas condições, engravidou. A gente não pode... Aqui, o objetivo não é julgar moralmente como certo nem como errado. É verificar que tem uma mulher que engravidou, que seguramente por um processo, né, acabou tendo uma gravidez e que talvez essa gravidez possa trazer problemas, tanto a nível anatomofisiológicos para ela, quanto emocionais. O fato de isso acontecer, a gente não tem nenhuma situação. A pessoa engravidou, não tinha condição psicológica, quer dizer, a gente tem como ver quando uma mulher engravida e tem o risco de uma psicose puerperal, a gente tem como fazer um prognóstico a respeito disso. E o fato disso vir a acontecer não quer dizer que ela tenha que fazer o aborto. Quer dizer que ela possa pensar nessa possibilidade e que ela possa ser avaliada. Agora, a gente tem até no nosso grupo de trabalho pessoas que foram acompanhadas em gravidez de complexidade e dificuldade, inclusive assim, com um problema material, como tu falaste, né? Envolvido na prostituição, portadora de HIV, com marido sentenciado, e que a situação, quando se olhasse assim de frente, parecia, pô, essa mulher não vai poder ter esse filho. E aí? Toda essa condição material. O que foi feito? Foi feito um acompanhamento psicológico, médico, inclusive ela, né, foi medicada adequadamente, de modo que não prejudicasse a gestação. Ela passou toda a gravidez sendo acompanhada materialmente, psicologicamente e medicamente, teve o filho, inclusive sem que o filho nascesse com HIV. Esse serviço público? Não, isso foi feito um trabalho feito pelo nosso grupo. Hospital Universitário. E em termos articulados, médico do Hospital com o Universitário. Hospital Universitário. E essa mulher teve o filho, sem nenhum dano consequente depois da gravidez. Então, quer dizer, só que ela era uma paciente que precisava do acompanhamento. Uma situação vulnerável. Certo, precisava do acompanhamento. Ela, sem o acompanhamento médico, sem o acompanhamento psicológico, sem assistência social e material, ela não conseguiria ter sobrevivido a essa gravidez. Bom, aqui... Você permite voltar a pergunta ali? Agora. Pode, claro. Outra coisa, onde há uma leviandade aí, não é da pessoa que engravida. A leviandade é nossa quando pensamos que as pessoas que engravidam como quem bebe água ou chupa uma bala. E se há isso, são casos muito raros. Vão engravidar numa relação amorosa, sei lá. A mulher vai engravidar num contexto concreto, com uma série de implicações. Não é bem assim, eu vou engravidar e depois... Uma mulher não faz isso. Então, se é para punir
né? Tem que ter o filho porque foi lá, agora paga? Bom, então faz o seguinte, criminaliza a fecundação. Engravidou sem coisa... Pessoal, é o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial, eu volto com a opinião da senhora daqui a pouco, e também com a opinião do João Jonce Toigo, que manda a sua opinião aqui para o Conversas Cruzadas. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo o aborto e a proposta no anteprojeto apresentado ao Senado. Daqui a pouco eu quero saber da Maíra, que é psicóloga e atua na Delegacia da Mulher, o que chega lá do ponto de vista de sexualidade infanto-juvenil, de gravidez indesejada, de estupro, inclusive, né? Bom, o seguinte, eu tenho aqui a opinião do telespectador, o João Toigo, diz assim, é a vida sobre o aborto, é complicado. Já é difícil para as crianças a que forma se vem sem o consentimento divino, então é desistir dela antes. Aborto é feito em casos específicos, estupro, sem massa encefálica, enfim, é complicado, mas está aí para virar lei, é o aborto, é o que diz o João. Obrigado, João, pela sua participação. Maíra, o que aparece lá na delegacia? É pesado o jogo lá ou não? O jogo sempre é pesado, né? Falando em polícia e principalmente por uma questão, né? Poderia falar muitas coisas sobre sexualidade e polícia, mas vou me restringir à questão de gestação, né? O que as gestações que chegam até nós trazem. Primeiro, é importante pensar na sexualidade das adolescentes. E aí, pensando, adolescentes menores de 14 anos, tá? Ainda que consintam uma relação sexual com um homem, falando da mulher, então, né? Falando de gestação. Isso é considerado estupro, né? Então, mesmo havendo consentimento da menina menor de 14 anos, ela se relacionando com alguém maior de 14 anos, claro que torna-se mais grave se for maior de 18, isso é entendido como estupro. Mudou a lei agora. Antes era 16, não tinha uma coisa assim? Não, antigamente teve uma mudança, sim, até a noção de estupro. Antes havia atentado violento ao pudor, né? Se fazia uma distinção de gênero, hoje é considerado estupro para tanto mulher como homem. E também a noção do que seja estupro hoje abarca não só a conjunção carnal, né? Que seria contato, né? Pênis-vagina, mas hoje sexual, o ato libidinoso como um todo. Beijo forçado, inclusive. Então, o que nós temos, por exemplo, hoje são meninas menores de 14 anos, grávidas, de homens. Vou me ater a homens maiores de 18, em que a resposta penal vai ser um indiciamento por estupro. Logicamente que a análise de como se deu né, o fato vai trazer um atenuante ou um agravante, mas nós temos uma política que prevê a criminalização dessa situação, ok? Bom, aí o jogo é pesado, né? O problema é que o jogo se torna mais pesado ainda porque nós não temos para onde encaminhar muitas vezes essas meninas e as suas famílias para aquilo que muitas vezes é o que há de mais danoso para ela, que é falta de condição material para cuidar dessa criança, falta de assistência psicológica para exercer uma maternidade. Então, muitas vezes, a demanda que elas trazem para a polícia não é que se criminalize o autor. Não, o maior problema da vítima, muitas vezes, não é esse. Né? Pensando nesses casos que eu estou falando, que são os mais cotidianos. Tá? A figura do estupro, e agora falando de mulheres, tá? A figura do estupro, além de estupro por desconhecidos, ela é raríssima, pelo menos de ser notificada, né? A maior parte dos estupros contra mulheres, quando notificado, é por conhecidos e, via de regra, pessoas que moram dentro de casa, né? Então, eu ressaltaria aqui, mais uma vez, a falta de políticas públicas que pensem na vítima. Então, há, sim, um agigantamento do Estado penal, quer dizer, nós temos, sim, ainda que com as suas dificuldades, mas uma previsão legal que se propõe a criminalizar o autor, uma preocupação em se fazer um combate, terminologia bélica bastante utilizada, mas continua se colocando em segundo plano a assistência às vítimas. E quando se fala em sexualidade, não é diferente. Crianças vítimas de crimes sexuais não têm para onde ser encaminhadas aqui em Florianópolis, para te receber encaminhamento, né? Então, isso é uma tragédia, né? Isso é uma tragédia. Uma tragédia. Agora,
Aí, no caso, bom, é porque eu assisti na mídia aí, meses atrás e tal, numa região aí, em Minas Gerais, não sei aonde, havia uma escola lá onde o percentual de criança, menina lá engravidando com 14 anos, 15 anos, era, né, elevado. Como é que eles resolveram o problema? Com a máquina de distribuir camisinha, a coisa se reduziu drasticamente, de distribuir preservativo dentro da escola. Ia lá. Mas vai falar isso para os pais, E aí né? nós não temos políticas pois é, aí que entra de lazer, Aí entra a de hipocrisia, lazer, né? políticas de lazer para esses aí que adolescentes, falta de esporte. educação, né? lazer e meios. Lá nessa escola resolveram assim, eles baixaram, mas reduziram drasticamente o percentual de alunas engravidando. Onde isso, em Minas Gerais? Na própria, na rede jornal Na da Globo, Rede o senhor Globo, viu? a partir- lembro bem, noticiando isso, fazendo essa reportagem, entrevistando, se não me engano, foi até no Fantástico. E a partir do momento em que a gente consegue conversar isso, em que as coisas começam a ficar claras, não é? E que os adolescentes e as pessoas têm acesso, é lógico que as coisas começam a melhorar. A gravidez na adolescência no Brasil baixou ultimamente. É menor o número de adolescentes grávidas. Por quê? Justamente porque se tem conseguido conversar, se tem conseguido aceitar melhor a sexualidade fora do casamento, que era uma coisa que não se aceitava. E aceitando orienta, né? E aceitando orienta, e se fala, e Claro. se falando se esclarece. Claro, agora não é é? interessante aqui o seguinte, até E não se sei... esclarecendo, a adolescente se previne Sim. e não Exato. chega Sim, a informação, pontinho né? Não teremos que de chegar gravidez. a morte, Exatamente. Claro. Aqui, essa notícia aqui é de fevereiro, no jornal Estado de São Paulo. Não sei como é que prosperou. Até vocês devem ter alguma informação mais precisa. Notícia de fevereiro. O Ministério da Saúde, que estava decidindo discutir o programa de aconselhamento de mulheres que decidiram abortar. E a discussão de uma comissão do Ministério da Saúde para a produção de uma cartilha com orientações para que o procedimento seja feito com segurança. Uma espécie de política de redução de danos. Bom, essa política, Isso, para começar... isso aí aconteceu, essa cartilha foi emitida... Não poderia acontecer porque seria ilegal e inconstitucional. Mas na mesma linha das drogas também, Não, né? mas vai ser indução. Da mesma forma como se fez a política de redução de danos muito elogiosa Mas aí é indução ao no crime. Brasil, de distribuição de seringas, descartáveis e tal, e a droga é ilegal. Mas da eles mesma podiam forma. estar estudando isso a título não ser de um projeto piloto ou coisa assim, porque se for fazer isso, é indução ao aborto, que é crime, não pode. Não tem como, só com... Agora, eu acho que Agora, a gente aí, tem ó, aí questão- até pode vir, eu penso, que aí pode vir um ponto que pode ser positivo da descriminalização. Aí é possível fazer isso. Sim. Eu acho que Agora temos tem que ser uma educação sexual e não uma orientação das condições para a mulher abortar. Isso não existe. A gente está falando, isso é muito mais complexo, né? Não acontece, e a doutora Marines pode dizer assim, uma situação que a mulher aborta e não tenha danos até anatomofisiológicos, muitas vezes emocionais. Muitas vezes ela paga com a vida isso. E muitas vezes, ela faz... Aí vai para uma relação amorosa, vai para uma vida conjugal, vai ter outro filho e não consegue se viabilizar. Quer dizer, ela acaba tendo toda uma consequência para a sua vida futura desastrosa, emocional, material e tudo mais, por um aborto. Então, quer dizer, o que a gente tem que considerar é assim, o aborto como uma possibilidade dentro de outras possibilidades. Quer dizer, quando vai se descriminalizar o aborto, quer dizer, dentro de certas condições, é uma possibilidade que a mulher pode escolher? É. Agora, ela deve, ela precisa, é a única alternativa? Isso já é outra coisa. Né? Então, Pessoal, quer dizer, eu acho que é nesse âmbito que está sendo posto como uma descriminalização de uma mulher tenha, além das outras alternativas, essa possibilidade. Mas ela nem deve, nem é a única. E aí também, quando nós questionamos essas representações ideais, por exemplo, a de que toda mulher é preparada para ser mãe, não é? Nós vamos, por exemplo, compreender os casos, voltando a falar de polícia, os casos de infanticídio ou de mães que matam os filhos, né? Ou de várias abandonam. modalidades, ou abandonam a que morte. É muito comum. A gente tem visto muito isso no noticiário. Pessoal, nós estamos efetivamente sobre a hora. De qualquer modo, parabéns à condução do programa, Obrigado. ao programa, né, com a participação dos colegas, porque
essa foi uma das raras vezes em que eu ouvi conversar, tive a oportunidade de participar, mas podia não participar, desse problema aí tão complexo, com objetividade, com boa vontade. Obrigado. Eu parabenizo o programa e legal, os colegas. Bacana. Obrigado pela atenção dos senhores. Os senhores e as senhoras que fizeram o programa. Bacana, legal, obrigado, hein? O Conversas Cruzadas vai ficando por aqui. Estaremos de volta amanhã. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.